Foi na viagem para casa da minha irmã Sueli. Eu sempre gostei muito de viajar para lá, para Mato Grosso, de estar com a minha mãe, com as minhas irmãs. E naquele final de ano, minha irmã Tuca também estaria com a gente lá, meu cunhado João. E eu estava muito feliz porque eu vinha orando, pedindo a Deus que nos preparasse uma oportunidade de eu estar, eu, minha mãe e as minhas irmãs, com o esposo, as filhas, juntas no final de ano. E Deus me preparou esse momento. E eu fui, nós fomos para lá. E a viagem foi muito gostosa, muito linda, muito feliz. Depois de alguns dias que eu já estava lá na cidade, eu fui para a igreja com a minha mãe na véspera do Ano Novo, na igreja da minha mãe. Fui conhecer a igreja da minha mãe e quando eu cheguei na igreja foi me dada a oportunidade para fazer louvor e eu estava muito feliz naquele dia. E eu adorei ao Senhor e louvei ali, agradecida por tudo que Ele tinha feito, a oportunidade que Ele tinha me dado. E ali o Senhor usou o pastor que estava lá, visitando também, que morava no estado de São Paulo, em profecia, falando comigo que ele tinha me plantado como se planta uma palmeira. E que as minhas raízes eram profundas, mas ele ia permitir que viesse um vento sobre mim muito forte. E as palavras foram assim: virá um vento sobre ti tão forte, mas tão forte, que você vai cair, você vai deitar no chão. Mas eu não vou permitir que a palmeira se quebre, porque no meu tempo eu vou levantar a palmeira para a honra e glória do meu nome. E passado dali, naquela noite, foi no Ano Novo, chegamos em casa, tudo. No outro dia, no dia 1º, né, que é 31, na passagem de ano, dia 1º de janeiro, eu já levantei diferente da cama. Já não tinha mais aquela alegria, já não estava assim, com vontade de ficar lá na minha irmã. As pessoas que estavam lá, que era a minha família, que eu desejei tanto que estava comigo, eu já não queria mais, já não me sentia bem de estar no meio delas. Foi assim. Eu me lembro de um fato, nós tivemos na igreja sede de Curitiba, um trabalho que o Cantares estava fazendo, e de repente Deus usou um vaso que chegou até a Tânia e disse assim que ela passaria por uma luta muito grande. Seria um vento, e esse vento ia tombar ela como uma palmeira. Só que a hora que passasse esse vento, ela voltaria como uma palmeira, né? Ela não se quebraria. Uns anos atrás, a gente foi em Campo Grande e Deus falou, através do meu irmão lá na igreja, que ela ia passar por um grande vendaval, que ela era que nem uma palmeira, que ela ia descer ao chão, mas ela ia levantar, porque ele precisava muito dela na obra dele, e que aquilo que ela ia passar, ela ia ter que contar. Foi muito linda a profecia que teve lá em Campo Grande, uma igrejinha da minha mãe que passou, e disse que o que ela passou, ela ia ter que contar, entendeu? Que esse vendaval, a palmeira ia descer e ia levantar. E ela ia contar o que ela passou dentro. E foi um grande vendaval mesmo, sabe? Eu senti um vazio muito grande dentro de mim. É como que se eu tivesse, algo tivesse que ser satisfeito e nada conseguia satisfazer. Aí, devido àquele sintoma, aquele vazio que eu sentia, comecei a sentir tristezas. Eu não tinha mais o mesmo ânimo que eu tinha anterior. Passei assim, a ter tristeza, a ter desânimo. Eu não me encorajava mais as coisas normais da vida. Eu não tinha mais prazer nas coisas da vida, assim, normal, como levantar de manhã, tomar um café, fazer alguma coisa para almoçar. Isso, eu só tinha vontade de ficar em casa, ficar trancada. Quanto menos eu fizesse, para mim era melhor. Não que eu não quisesse, a minha mente, ela queria, eu sabia que eu precisava fazer, mas o meu físico, o meu corpo não respondia aquilo. Sempre perguntei, sempre conversando com ela, muitas vezes me ligando, chorando, sempre perguntava, sempre falava: Tânia, qual é a causa disso?
ela dizia que não tinha causa, que isso era que vinha de repente, e de repente aquela tristeza, aquela vontade de chorar, aquela vontade de sumir, de morrer, de tudo, sabe? E sempre eu perguntava, Tânia, tem que... Eu, meu modo de pensar, achava que tinha que ter uma causa, mas ela sempre dizia que não tinha causa, não tinha motivo, que ela tinha tudo, que ela tinha um marido ótimo, que ela tinha 2 lindas filhas, que tinha uma casa ótima, que tinha muito mais do que ela teve antes da depressão, né? Mas que ela não sabia o motivo, mas que ela era infeliz. Sente vontade de dormir, não tem vontade de fazer as coisas que fazia antigamente. E esses sintomas são recorrentes e frequentes e constantes. Há pelo menos 3 meses, isso já começa a levantar os nossos olhos para alguma alteração. Associado a cansaço fora do padrão, qualquer atividade que antes você fazia com energia, com disposição, de repente ela já te dá cansaço, desânimo, irritação frequente, uma falta de ânimo pelas atividades que antes te davam prazer. Se antes você tinha prazer em ir para casa e fazer um bolo, ou então em correr no parque, ou então em brincar com as crianças, e de repente você já não sente mais alegria em fazer isso. É um sintoma que, se ele está recorrente, constante, há pelo menos 3 meses, você já deve começar a se preocupar. De repente todos parecem chatos e cansativos, a família já não te dá prazer, as reuniões familiares e sociais já não estão mais na lista aí das tuas prioridades. Você sente apenas que se ficar longe vai ficar bem. Você fica bem quando está sozinho. E não era assim, é um sintoma de depressão. Então é uma doença psiquiátrica que ela afeta o humor da pessoa. Afetando o humor, o que ela acontece? A pessoa começa a ficar triste, ela tem uma sensação de tristeza. Então o humor, a pessoa fica triste, ela fica deprimida, ela não quer conversar mais com ninguém, ela se isola. O que acontece hoje é que isso já foi visto como uma doença realmente, uma doença psiquiátrica e que precisa de tratamento. Eu trabalho bastante no setor de emergência, no SAMU, a gente atende muitas pessoas deprimidas, depressivas. E muitas vezes, a maioria dos atendimentos é por causa de tentativa de suicídio. Então nós chegamos, muitas vezes as pessoas ou se enforcaram, ou cortaram os pulsos, ou se esfaquearam, se mutilaram, tudo para tentar se livrar disso, dessa tristeza que causa depressão. Eu notei que havia algo de errado comigo, mas depois de alguns meses eu vinha sentindo, daí todos os dias eu sentia uma tristeza, eu tinha um sintoma diferente, mas eu não conseguia decifrar o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que algo estava acontecendo comigo, mas eu não sabia o que estava acontecendo, como é que era. Uma das características da depressão é o isolamento, o afastamento, a pessoa quer ficar sozinha, ela quer ficar isolada, ela não tem mais ânimo para sair, ela não tem mais ânimo para fazer o que fazia antes, tem vontade de chorar e ficar mesmo afastada. E a Tânia começou a ficar assim, ela já não era mais a mesma pessoa. Às vezes quando a gente se reunia, eu lembro muitas vezes assim, ela chegava, Marco, vamos embora, não quero mais ficar aqui. E era uma coisa que marcava muito, e que ela não era assim, ela sempre foi de festejar mesmo com a gente, comemorar nas reuniões que a gente tinha de família ou de aniversário, alguma coisa assim. E ela começou a mudar, ela não tinha ânimo mais para sair, ela ficava, ou quando saía, sempre ficava nessa insistência para ir embora, coisa que ela não fazia antes. E o próprio isolamento mesmo dela dentro de casa, não querer sair, não querer quase conversar com ninguém, não dava mais os conselhos para mim. E ela começou a se afastar da gente, começou a não querer mais aquele contato tão íntimo como a gente tinha antes. Foi o dia que ela ligou para mim e falou para mim, Tuca, eu vou morrer. Você cuida das minhas filhas. Eu tô te ligando, mas você não vai morrer, por quê? Porque eu tô com câncer, mas você não tem câncer, eu tô assim, tô com um problema no útero. E eu vou morrer, eu quero que você cuide das minhas filhas.
E eu falei, você não vai, Tânia, não senti nada, eu sinto fé em Deus, não é isso. E ela começou a chorar e daquele dia pra cá já comecei a ver diferença nela. Que ela começou a ficar deprimida, começou já, sabe, passar momentos assim, difíceis, chorando e pensando que ia deixar as filhas dela, só falava isso pra mim. Esses foram os momentos que eu achei a diferença na vida dela, sabe? Uma pessoa triste, sempre chorando, uma pessoa que chegava às vezes até a ser agressiva nas palavras, né? E uma pessoa sofrida, muito sofrimento, muitas crises de depressão, muita tristeza e uma coisa horrível, horrível. Notei muito a diferença na Tânia foi o seguinte, que ela gostava e gosta muito do marido, do esposo dela. E ela falava pra mim, que eu não tô podendo nem olhar no meu esposo, eu tô pegando nojo deles. Mas Tânia, por quê? Assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não posso ver, não tô gostando dos meus filhos, de ninguém, da minha mãe, eu não quero... A única pessoa que ela gostava, que eu ia pouco na casa dela, ali quando ela morava no Portão, eu ia pouco lá. E ela ligava, vem aqui que eu tô com saudade de irmã. Eu ia, eu sentia que o período que eu tava com ela ficava bem, deitava no meu colo, eu ficava acariciando ela, agradando ela, mimando ela, e ela ficava bem comigo ali, sabe? Eu saía, minha mãe comentava comigo depois, você sai, a Tânia passa mal. E nesse momento eu comecei a observar assim, mas Tânia, teu marido te ama, Tânia. Não, mas eu não sei, eu não tô suportando mais, eu não sei, eu vou largar dele, eu vou embora, eu não sei o quê. E sempre dava aqueles momentos de desespero nela, sabe? Aí eu aconselhava, fazia perguntas para ela, né? Aí ela respondia, eu disse, não é nada disso, é que eu não sei, não posso ver meus filhos, não posso ver a mãe, eu tô pegando birra da minha mãe. As pessoas que eu mais amo, o que eu admirei é que as pessoas que ela mais amava, ela não estava conseguindo amar, entendeu? Ela não conseguia amar, então no momento que eu ficava com ela ali, ela ficava bem. Ela assim, ela falava, por quê? Você está aqui comigo, eu tô bem. E você sai, eu passo mal. Eu não posso ver as outras pessoas, mas não é assim. E eu não podia ficar o tempo todo com ela. Um dia que eu fui na casa dela, passear na casa dela, que a mãe dela estava lá. E a hora que eu cheguei, ela foi pro quarto. Aí a Rosa falou assim, ela não tá bem. Eu nem sabia que ela estava com depressão. Aí, depois com muito custo, a Rosa pegou e conseguiu trazer a Tânia na sala, só que ela tinha um olhar diferente. Eu falei, até comentei, falei, Rosa, a Tânia não tá só com depressão, ela tem algo mais que eu não sei o que é. Porque o olhar dela não é esse, o olhar da Tânia. Precisa levar a Tânia no médico para ver o que é isso, porque não é só depressão, tem alguma coisa a mais na Tânia. E realmente tinha. Eu comecei a perceber o semblante dela mudar, né? Às vezes eu via a Tânia chorando, triste, muitas vezes ela não queria conversar. Então isso eu via sempre ela, às vezes terminava o culto, sempre a gente conversava antes, né, se cumprimentava, né, e tudo. E depois eu vi que terminava o culto e ela saía bem rápido. E a gente quase nem se falava, né? Então, no início eu percebi que ela já não estava bem. E muitas vezes eu vi ela chorando, até mesmo nos ensaios, né? Eu percebi que ela começou a faltar nos ensaios, nem sempre ela estava presente. E quando ela estava presente, às vezes ela ficava chorando. Então, esse foi um motivo, assim, que eu percebi mesmo que ela estava diferente. Não era normal, né? Não era normal. Desespero. O sentimento era de um desespero tão grande, como se o mundo fosse desabar em cima de mim, assim. Quando o vazio, aquela angústia vai tomando conta de você de uma maneira, tomava conta de mim aquilo, de uma maneira tão profunda. E o fato de eu não conseguir sentir prazer nas coisas normais, assim,
aquele desespero ia tomando conta de mim a ponto de eu querer acabar com aquilo. Não suportava mais aquele desespero. E aí já vinha dores de cabeça, tinha muitas dores de cabeça. Nos dias de crise eu tinha dores terríveis no corpo todo. Tudo doía, o corpo, a cabeça, os olhos, tudo doía. Há muitas coisas que quando eu estava em crise, é como se tivesse apagado da minha memória. Eu não consigo lembrar totalmente do que aconteceu nos momentos de crise. É como se tivesse assim, nebuloso assim, dentro da minha mente. Eu não consigo decifrar claramente. Nunca tinha presenciado. Eu presenciei 2 crises da Tânia na minha casa. Uma crise, ela teve muita falta de ar, ela simplesmente desfaleceu, desmaiou. Eu e minha mãe não sabia o que fazer. Desculpa. Mas ela caiu pro chão. A gente não conseguia erguer ela. A filha, Bruna, desesperada, aquela criança, correu pegar uma bombinha para fazer massagem na mãe e fazer a mãe voltar, que só ela conseguiu fazer. Outra foi no quarto da minha mãe. Ela gritava, ela chorava, ela falava que queria morrer, que ninguém gostava dela, que ela não queria ninguém perto dela. Precisei dar um grito com ela, falar para ela parar, pelo amor de Deus. Foi no dia do aniversário da minha mãe, um pouco antes da festa que a gente estava preparando. Ela entrou numa crise muito feia também. Foi um sofrimento muito grande. Mas graças a Deus está minha irmã aí. Agradeço a Deus por isso. A minha irmã de verdade. A minha irmã normal. Eu não vivi lá dentro da casa para mim ver. Mas eu ficava sabendo porque a Rosa me contava, a Tuca me contava. Aí, quando eu tinha um tempinho, eu ia lá fazer uma visitinha para ela. Mas nunca eu conseguia ficar junto, porque eu também tenho meus problemas. Mas sempre que eu podia, eu ia lá ver. E eu saía de lá muito triste, de lembrar da Tânia de antigamente e ver aquilo daquela que eu estava vendo ali. E tinha muito dó das meninas, porque as meninas também sofriam. E do Marcos também. O Marcos precisava canonizar o Marcos, porque o Marcos teve muita paciência. Porque se não fosse a paciência e o amor dele, e de todos que rodeavam a Tânia, que estavam cercando a Tânia ali, a Tânia não teria saído dessa. E de Deus, né? Deus teve a misericórdia também para fazer essa cura.